4 meses, são cursos de 2 meses, são cursos de graduação, de pós-graduação. A coisa é muito diferente, né? A coisa é muito mais séria. O lindo de dar aula, o lindo mesmo, de verdade, de você fazer esse trabalho a sério, é que você tem que aprender muito, 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 tem que estudar muito, tem que aprender muito com os alunos. Então, eu comecei a fazer no Senac e, em seguida, gostei muito do que estava acontecendo, da interação com as pessoas que eu estava... na verdade, eu nunca fiz curso... Nunca procurei fazer um curso em que eu falasse e eles ouvissem, né? Sempre procurei que houvesse uma interação. E aprendi muito estudando e aprendi muito fazendo os cursos. Mas foi só a partir de 2005 em diante que eu comecei a fazer com mais frequência esses cursos mais sérios, mais longos e mais... Eu não sou professor, na verdade, né? Eu uso a experiência que eu tenho na fotografia para quebrar e ensinar um pouquinho que eu sei para quem está interessado. Não é uma coisa... Nem pretendo ser. Mas deu certo. E vocês percebem, né? Eu gosto de falar, então acaba sendo mais fácil. Tem uma didática que agrada a maioria dos alunos, deu certo, mas eu gosto. Eu não faço porque preciso ou porque... Foi meio sem controlar, as coisas foram acontecendo. Nunca foi intencional, nunca pensei, vou virar professor. Nunca foi dessa forma. Mas tem dado certo, eu gosto de fazer, é bom. Eu fico sempre treinando, né? Fico sempre estudando, isso é bom, me deixa sempre... Eu acho que a gente pode dizer que uma parte considerável do seu dia a dia é dedicado a essa de compartilhar o que você já sabe. Eu acho que os livros... Livro, quanto aula, workshop, você está muito envolvido nisso. Assim, né? Fora a Fototec também, que é onde você cria um espaço para esse compartilhamento. Isso. Mas muito disso é curiosidade. Olha, por exemplo, por que hoje, por exemplo, eu trabalho tão próximo da Adobe, sendo beta tester do Photoshop, beta tester do Lightroom, e escrevendo os livros e tudo isso? Não é porque eu gosto do Adobe ou a Adobe gosta de mim. Explica que nem todo mundo sabe o que é beta tester. Eu, por exemplo, sei que... Beta tester é quando... O cara te manda um caminhão de dinheiro para você ficar testando. O cara não te manda nem um tostão e fala, olha, você vai ser sócio da Adobe. Só que vai ser sócio sem receber nada. Então você vai descobrir quais os problemas que os programas têm, ajudar dando opiniões para melhorar o programa e não vai receber nada em troca. É mais ou menos esse o contrato, né? Mas o legal é que você sabe antes o que vai acontecer. No caso dos livros, por exemplo, falando sério, no caso dos livros, por exemplo, isso é super importante, porque antes de sair uma versão do programa, eu já estou há 1 ano trabalhando com o programa, já estou há 1 ano testando o programa, eu sei exatamente o que ele faz e o que ele não faz. Então, dá para sair o livro quase simultaneamente. Então, na verdade, é um contrato de confiabilidade, assim, que você recebe essa confiança e pode trabalhar em cima disso. Isso. Na verdade, é uma troca justa, eu acho. Porque ao mesmo São tempo... muitos? 100, 200, 500? No caso do Lightroom são poucos, são uns 60 do mundo inteiro. No caso do Photoshop são bastante, devem ser uns 200 no caso do Photoshop. Mas olha, o Photoshop tem uma história de 20 anos, o Lightroom tem uma história de 5 anos. Né? A diferença é muito grande de longevidade aí dos programas. No Brasil, apenas o companheiro Clício. No Brasil, 1. No Photoshop sou eu e o Alexandre Kise. Na verdade, 2. Tem um de Minas, o Ribas. O Ribas é beta tester do Lightroom, não do Photoshop. Ele não é do Photoshop porque ele não quis, porque ele foi convidado, que eu sei. Mas o Ribas entrou bem tarde, ele entrou hoje no Photoshop 3, eu acho. Né? No Lightroom 3, desculpa, no Lightroom 3. Né? Eu estou desde antes do Lightroom ser lançado. Mas não é nenhuma vantagem, não. Não é nenhuma vantagem. Como fui eu, poderia ter sido qualquer um de vocês. Basta a Adobe conhecer e falar, você quer ser? Quero e tal. Mas ajuda bastante nos livros. É bem legal. Deixa eu continuar aqui. Essas todas são fotos de grande formato, né, 4x5, 8x10, que dão bastante trabalho, mas que a qualidade é insuperável em termos de qualidade técnica, né? Tamanho de ampliação
enfim, desfoque, buquê, todas essas coisas que se fala muito hoje em dia e que sempre se fez com a basculinha, né? Desde que a fotografia não é nenhum mistério. Eu fiz bastante culinária também, uma época que a fotografia publicitária começou a entrar em declínio e que a culinária nos permite uma maior movimentação no estúdio, porque tem que trocar rótulo, tem que fazer novas receitas e tal. Então eu acabei fazendo bastante. Isso também é luz de cinema e, para quem é interessado em técnica, né, também é luz de cinema e também é câmera de báscula, né, para poder ter todos esses brilhos, para poder ter todos esses desfoques, trabalha-se com luz de cinema. Aqui também, para Seragine, né, um design de uma nova tesoura. Na época que a fotografia a tesoura não existia ainda, era um protótipo, né? Hoje é uma tesoura que está aí em todas as papelarias, fez um sucesso. É um design bem bonito dessa tesoura. Feito com 4x5. Preste atenção, não tem Photoshop. Isso é importante, porque tem muita gente que começou a fotografia já na época digital, já na época do Photoshop, e não consegue entender que dá para fazer quase tudo sem precisar do Photoshop, às vezes muito mais rápido, né? Nesse caso aqui, a tesoura está pendurada com fio de nylon e exposição lenta, e balança a tesoura e faz a foto e vamos embora, faz 4, 5, 10 chapas e até sair sem precisar de Photoshop nenhum, né? Tudo bem aí? Tranquilo? Tudo bem aí com vocês? Tranquilo? Está muito chato? Tudo bem, tem uma galera na internet aqui, se vocês quiserem perguntar, já passaram quase 50 pessoas aqui, podem mandar aí no chat, aí, ou então pode mandar um e-mail para mim, eugenio@fotoempauta.com.br. Bom, a partir de um certo momento da carreira, eu deixei de fazer, eu passei a fazer menos moda e a fazer mais beleza, que é uma área da fotografia comercial que pouca gente entende a diferença da moda, do retrato e da beleza. São três coisas bem diferentes, né? Mas, como eu sempre gostei de retrato, como eu sempre gostei de moda, a beleza junta as duas coisas, né? Porque a fotografia de beleza significa fotografar produtos que deixem alguma parte do corpo mais bonita pelo seu poder de cura, rejuvenescimento, maquiagem, shampoo, o que seja. Então, pedra pome para tirar calo do pé pode ser uma foto de beleza. Creme para levantar o seio pode ser uma foto de beleza. Esmalte para unha. Então, não é só foto de maquiagem, né? É bom que se entenda. Mas a fotografia de beleza me permitiu trabalhar com clientes do mundo inteiro, principalmente americanos. Eu trabalhei bastante durante vários anos para marcas muito importantes do cenário de cosméticos mundial, basicamente por causa da experiência com moda e com retrato, né? Então essa limpeza mais clínica, mais cirúrgica, mais ascética, né, que os americanos gostam tanto, eu sempre fui muito fã desse tipo de less is more, né, de menos é mais. E isso já era Photoshop, essas imagens? Isso olha, esse é 2006, esse que vocês estão vendo aqui. Esse daqui... Mas essas em geral é tudo de Photoshop já, porque está tão... O tudo Photoshop é uma coisa... Não, tudo Photoshop, não digo assim, porque tem algumas coisas, umas peles assim que... Tá, a gente vai falar um pouquinho disso. Nessa daqui, por exemplo, o produto não está aplicado posteriormente. Não tem Photoshop que fez um copy-paste do produto. O produto está flutuando e ela está equilibrando ele no dedo da mão. Claro que ele está flutuando porque tem um fio de nylon colado com super bonder segurando o cara. Depois teve um Photoshop para apagar o fio de nylon. Mas é importante que o Photoshop, nesse período aí, para mim, ele era importante até o ponto dele ser necessário. Quando ele não é necessário, ele não é necessário. Agora tem um parênteses para fazer especificamente sobre... esse trabalho com os americanos me ensinou que quando você chega no limite do verossímil,
Quando você chega no limite do possível, sempre tem alguém que acha que precisa mais. E essa é uma decisão que comercialmente não cabe mais ao fotógrafo. Então, a minha briga durante 4 anos com a Mary Kay foi essa. Eu levar o Photoshop até um ponto em que a pele da mulher continuava tendo textura de pele, continuava tendo, enfim, exatamente. E voltava tudo marcado, e vai ter trazido para vocês verem, tudo marcado, assim, em cada foto tinham 40 marcações em vermelho, dizendo menos textura, tira o pelinho, e você, a briga era constante, falava, não, tá bom, não, a gente quer mais. Então, assim, sim, esses trabalhos sempre tem Photoshop, trabalho de cosméticos sempre tem Photoshop para a pele, a não ser em casos, eu vou mostrar em casos como esse, que o Photoshop é praticamente impossível de ser aplicado. Né? Não dá para fazer um Photoshop nessa pele sem tirar o pó da pele. Não dá para fazer um blur e deixar o pó do jeito que está, com toda a textura dele. Né? Aí entra de novo, escolha de modelo, a pele tem que estar perfeita, ela não pode estar menstruada, não pode ter comido chocolate, não pode ter brigado com a namorada anteontem, tem um monte de variantes aí para a coisa dar certo. Né? Essa é uma foto que tem pouquíssimo Photoshop no tratamento de pele, porque era impossível fazer. Né? Mas eles pediram, põe mais. Né? Então não sei se dá para, nessa pequena amostra, se dá para mostrar que, mesmo em períodos diferentes, a gente está falando aí de 15 anos de diferença entre essas fotos, eu sempre procurei manter essa limpeza, que eu herdei do meu pai, na verdade. Eu aprendi isso muito cedo. Você tem que fazer o trabalho limpo, tem que fazer as coisas, sabe, não suja o trabalho e tal. Então, são meio assépticas, são meio clinique demais, mas tem razão de ser. Aqui elogio máximo ao Photoshop, né? Mas aí é intencional, a gente vê que é intencional, não tinha como fazer isso de outra maneira. É toda acho que são 10 ou 12 fotos dessa série, que são... Mas isso foi o auge do Photoshop também, né? 2006, 2007, o Photoshop era o rei. Aqui é a zero de Photoshop de novo, né? Então, assim, existe essa preocupação, não eu, né? Pessoalmente, eu tenho essa preocupação, mas existiu a preocupação em toda uma geração de fotógrafos que passou o Photoshop, chegou uma hora que o Photoshop realmente era tudo, e que se preocupou em voltar para trás e falar, poxa, vamos fazer esse Photoshop e ver o que acontece e tal. Então aqui é pura maquiagem, né? Não tem muito mistério, pura maquiagem e iluminação, e aqui é projeção, um projetor como esse aqui, projetando outros slides no rosto da mulher. A iluminação é o próprio projetor, né? Então dá para fazer bastante coisa sem precisar do Photoshop para isso, né? Isso faz parte de uma exposição que eu fiz sobre as minhas meninas, sobre os modelos, que são umas incompreendidas, na maior parte das vezes, sofrem para burro. É verdade, vocês estão rindo, sofrem muito. É verdade, né? Quando casa com um fotógrafo como eu, sofrem mais, né? Não, mas sofrem mesmo. Elas vão para São Paulo praticamente em caminhão de pau de arara, com 13, 14 anos de idade, vão para um apartamento na Vila Olímpia, no Itaim, de salas, quartos, e moram 12, 13 meninas, mãe sem pai, calcinha pendurada na sala, e passa o inteiro correndo de agência em agência, ouvindo, não, você é gorda, não, você é feia, não, você é morena, não, você... Para uma adolescente de 12, 13 anos que está em plena formação, ficar, imagina a autoestima onde vai, com saudade da família, com saudade, é complicado, mas é uma outra história. A exposição foi super bem sucedida, itinerou e tal, eu gostei. Isso é lanterna, né? Uma lanterninha Maglite e só, né? Light paint, basicão, para Valizer também. Publicidade. Né? Publicidade explícita também, Rolls, né? Para Argentina. E essa foto, eu gosto de contar a história porque a história
é interessante. Fazia 6 graus no estúdio nesse dia. Era junho, muito frio. E a Kelly chegou para a foto e o estúdio era muito grande. Eu tinha um estúdio no campo dela que era gigantesco e não tinha aquecimento que segurasse o tamanho do estúdio. Estava bem frio. E a história toda da foto eram essas gotas caindo e tudo isso porque era um lançamento Halls, da Bala, Halls, mel e limão, um lançamento que ia ser feito na Argentina. E o que tinha que passar na foto era refrescância. O diretor de arte não parava na refrescância. Então a ideia era jogar um balde d'água no modelo, clicar enquanto a água escorria, secar tudo em volta, jogar outro balde d'água, clicar, jogar outro balde d'água, só que era filme. E por ser filme, a dificuldade é a dificuldade de você não conseguir ver na hora se você chegou ao resultado ou não. Então, quando é filme, você faz isso 70 vezes, 80 vezes, 90 vezes, porque você não sabe se saiu a foto. Então, pela temperatura ela estava absolutamente arrepiada, como vocês podem ver, o que foi extremamente benéfico para a foto, ficou muito mais legal por causa da textura, as gotas de água seguraram, o cliente adorou, a pequena dela, ela ganhou um caminhão de dinheiro, todo mundo morreu de pneumonia, está tudo certo. Muito bem. A partir de 2005, eu fiz algumas exposições, fiz algumas mostras do meu trabalho não comercial e tudo isso. E, para desgosto de muitos, eu passei a fotografar com câmeras bem pequenas. Primeiro com compactos, acho que todo mundo aqui já teve a mesma experiência, que é muito mais fácil viajar com compacto, levar para todo lugar, enfiar dentro da mochila, do que aquele trambolho que roubam, que some, que custa caro, que seguro não paga e tal. E a partir do momento que o iPhone foi lançado, eu passei a fotografar com o iPhone. Não seriamente, na verdade existe essa preocupação se é foto séria, se não é foto séria. Eu acho que foto séria é foto comercial, aquela que me faz dinheiro, A foto que não me faz ganhar dinheiro pode ser a foto que eu quiser. E aí, se pode ser a foto que eu quiser, pode ser com o equipamento que eu quiser. E muitas vezes é o equipamento que eu tenho na mão. E o equipamento que eu tenho na mão sempre é o meu iPhone. Então, é com ele que eu fotografo coisas como essa, A santa que vai fazer a lavagem da sua vida. Vai lavar a sua alma. Então, são coisas que eu encontro no meu cotidiano, que eu vou registrando, coisas que forma pela... pequenos vídeos, pequenos sketches, pequenos ensaios sem nenhuma pretensão, mas que mostram coisas que eu gosto. Eu gosto de arquitetura modernista, eu gosto de mostrar a cidade onde eu moro de uma maneira diferente do cotidiano da maioria das pessoas. Isso é em Minas, por exemplo. Isso aqui é o hotel que o Eugênio generosamente hospeda todas as vezes que eu vou para Tiradentes fazer foto em pauta. E aí tem... eu acho essas coisas interessantes, que são também do cotidiano. Pequenos ensaios de montagem, viagens assim, em estrada, para tomar um café num posto de gasolina, e aí tem essa cena insólita na frente, vamos lá, ou o prédio do Neymar e assim por diante. Então isso é um trabalho que eu não considero trabalho, para mim é pura diversão, mas que tem uma estética, tem uma preocupação em fazer direitinho, de fazer um estudo, de fazer uma pequena copo de iogurte de açaí abandonado do saco de lixo na porta do meu estúdio na hora do almoço. É bem cotidiano mesmo, bem as coisas que estão acontecendo. A escada do meu apartamento, a mesma escada de outro ângulo, e essas coisas acontecem. Obrigado. Vocês são muito generosos. Vamos conversar? Pode ligar a luzinha aqui? Luz. Foi chato?
Não, né? Eu estou preocupado em não ser chato com vocês, porque não tem coisa mais chata, né? Que o fotógrafo fala assim, não, eu fiz, eu aconteci, olha que lindo, olha como eu sou bom, olha que bacana que é esse trabalho, esse egocentrismo é um pouco preocupante. Deixa eu tirar isso daqui da tela. Coloca a primeira. Aquela lá. Essa aqui? Deixa ele pensar, porque ele está lentíssimo hoje. Vamos conversar? Bom, Clício, e essa coisa da impressão também, que é uma coisa que você tem, nos últimos quantos anos, se dedicado um tanto a isso? O que é isso para você? Que é uma outra mudança aí no seu percurso. Aí, né? É uma mudança... Na verdade, ela não é tão mudança como pode parecer. Eu sempre tive... acho que eu falei para vocês, eu sempre tive laboratório. Sempre. Comecei tendo em casa, depois nos meus estúdios todos, laboratório. Sempre gostei muito de entrar no laboratório, trancar a porta, ficar 5 horas longe do mundo, sem ninguém me enchendo o saco e tal. E na hora que acabou o filme, comercialmente, acabou o laboratório, né? E isso para mim foi bem frustrante durante uns anos que não tinha laboratório, tinha Photoshop só e tal. A partir do momento em que começou a surgir um interesse maior por foto autoral, na parede, com longevidade, com preocupação museológica, com preocupação de um bom papel, de uma boa tinta, e por parte dos fabricantes também. Quando a Epson, a HP, a Canon passaram a fabricar as tintas que duram 200 anos, a Hahnemühle e a Canson passaram a fabricar os papéis que eles já fabricavam 500 anos, mas com coating, com cobertura para jato de tinta, eu me vi muito tentado a voltar a ampliar meu próprio trabalho, né? Então eu comecei a comprar as impressoras menores para fazer ampliações do meu próprio trabalho e resolvi que aí podia ter um mercado interessante, já que pouca gente dominava a tecnologia do pré-processamento, na verdade da pré-impressão, porque a impressão em si é bem fácil com a tecnologia atual, é bastante fácil. O mais complicado continua sendo o antes, né? A pré-impressão, o gerenciamento de cores, a interpolação, enfim, a resolução que precisa, que não precisa. Isso, eu já dominava essa tecnologia, já sabia como fazer isso, já tinha estudado muito sobre o assunto. Falei, bom, posso prestar um serviço para os outros, né? Do mesmo jeito que eu amplio para mim, posso ampliar para os outros. Aí eu fiz o ADI em Recife, deu muito certo. Por que no Recife? Porque não tinha ninguém fazendo. Era nadar em mar azul, não tinha ninguém no Nordeste que tivesse uma máquina de impressão de jato de tinta com papel de algodão, né? Os que tinham eram os grandes laboratórios, que já são tradicionais, laboratórios químicos, que compraram uma máquina dessa, mas não dominavam a tecnologia. Faziam do mesmo jeito que faziam o Minilab. Então, não dá certo, né? Não dá certo. Não adianta comprar a máquina. E muita gente acha que é isso. Não, compra a máquina que tudo bem. Não é só comprar a máquina, é o antes, né? E aí deu muito certo em Recife. Então foi um balão de ensaio. Começou em Pernambuco, a cultura é uma tradição, né? Ele é um polo cultural que atrai o Nordeste inteiro. Então o negócio deu muito certo em Recife. Eu fiz uma viagem em 2010 para a Alemanha e para a França para conhecer as fábricas dos papéis, e conhecer o processo de fabricação e tudo isso, e voltei certo de que iria dar certo fazer isso em São Paulo. Como deu. O ADI vai muito bem. A gente, ontem eu tive a grata e emocionante surpresa de receber a Maureen Bicilliat com, sei lá, 80, quantos anos ela tem? 79, não sei. No meu estúdio, ficamos a tarde inteira conversando para fazer a exposição dela lá. Então, isso é muito gratificante, ter primeiro essa conversa com todos os fotógrafos bacanas, que eu sempre gostei, e ter um negócio que funciona, que sai direitinho, que a gente sabe que vai realmente durar os 200 anos, que a gente toma cuidado para que isso aconteça. A parte ruim é que compromete a minha fotografia em termos de tempo. Eu tenho tido muito pouco tempo para fotografar, porque é um negócio, né, um business, e me toma um tempo enorme. Todo dia estou lá, todo dia tem que
tem que ter estratégia, tem que atender cliente, tem que conversar com a Morim, tem que, enfim, com o Roberto Linsker, e aí vai. Então, isso me toma um tempo muito grande, é prazeroso, mas me afasta um pouco da fotografia. Difícil, às vezes, para mim, tem sido nos últimos anos, conciliar essa questão de tempo. Eu acho que para muita gente aqui é muito parecido, né? Eu vi o Guto tendo esse problema, eu vi outras pessoas tendo esse problema de, poxa, eu dou aula, eu fotografo, eu imprimo, eu venho no Foto em Pauta, eu organizo o Paraty em Foco junto com o Iatan, fica muito pouco tempo para cuidar da família, das filhas, da escola, de outros problemas que fazem parte da nossa vida, né? Então, eu estou procurando ser mais controlado, fazer menos coisas inúteis, mas o ADI, o ateliê de impressão, por estar no segundo ano, me toma bastante tempo ainda, né? Eu acho que é um trabalho que vai se estabilizar definitivamente em 3, 4 anos. Agora, é curioso que um monte de outros birôs de impressão, vamos chamar assim, vão surgindo e todos com muito trabalho. Quer dizer, é um mercado que explosivo assim ainda? Eu acho que a explosão é exponencial a nível mundial, global. Qualquer lugar que você vá, você vê foto na parede, você vê mais gente pondo foto na parede, mais galerias surgindo, mais curadores, mais galeristas. Eu tive agora, de novo, na França, na Alemanha, fui a todas as exposições que eu pude na Fotoquina, fui a todas as exposições que eu pude na França, e é impressionante a quantidade de exposição, de foto, de impressão que rola cada vez mais. A gente não precisa falar muito em número, mas só para a galera ter uma ideia, assim, de 2011 para 2012, um negócio como o meu de impressão cresceu mês a mês 250%. Não tem negócio nenhum que cresça assim, nenhum. É muito impressionante a quantidade de impressão que está sendo feita hoje. Eu não sei se todas precisam durar 200 anos, porque eu não sei se todo mundo é Picasso. Né? Eu não sei se todo mundo é tão artista assim que precise durar 200 anos. Mas o cuidado é o mesmo. O cuidado para durar 10, uma exposição de uma noite, ou 100 anos no MASP, o cuidado que a gente procura tomar é o mesmo. Agora, sim, é uma explosão de novos ateliês de impressão, porque a tecnologia permite isso. É barato comprar a máquina e não é tão difícil imprimir se você tiver uma certa disciplina e um certo cuidado com o acabamento. Claro que tem os que se destacam, né? Sei lá, Marcos Ribeiro, Renato Cury, tradicionalmente tem laboratório há 20, 30 anos, migraram para o digital muito bem e são grandes impressores, né? Sempre foram. E tem gente que vai desaparecer, infelizmente, como em todos os campos, né? Tem gente que vai na alegria, vai na empolgação, faz, não sabe o que está fazendo e aí vira apoio de samambaia, né? A impressora. Você acha que é interessante para um fotógrafo ter a sua impressora? Eu acho que é fundamental. Olha, essa é uma tecla que eu bato há anos já, né? Não vai tirar serviço seu? Vai, mas eu não estou preocupado com isso. Essa é a mesma coisa que a popularização da fotografia. Eu odeio quando falam em banalização da fotografia. Não tem banalização, tem popularização. Se todo mundo fotografar, é muito melhor para a fotografia. Ponto. Se todo mundo imprimir, tiver sua própria impressora e aprender a imprimir direito, é muito melhor para todo mundo. O cara vai comprar, Eugênio, uma impressora de A3 ou A2, mas o cara não vai comprar uma impressora de 1,5 m, porque ele não tem nem onde colocar no estúdio dele. Então ele compra uma impressora pequenininha, faz todas as provinhas dele, e na hora de fazer a exposição ele vai me procurar. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero que ele aprenda a fazer. E eu não quero que ele use Minilab. Eu não quero que o fotógrafo nenhum do mundo use Minilab. Porque Minilab fora do Brasil é no Walmart. Foto de cachorro fora de foco, criança na praia no fim de semana, churrascão. É para isso que serve o Minilab. Você jogar o cartão em cima da mesa, fazer suas compras, 1h30 depois você pega os 10x15 prontos. Para fotógrafo profissional não tem sentido usar Minilab. A qualidade é muito ruim, o papel é muito ruim, o visual é muito ruim, o atendimento é muito ruim, a maneira que... Então, eu quero que todo mundo tenha uma impressora jato de tinta dentro da sua casa ou do seu estúdio. Não importa de que tamanho, porque aí
todo mundo aprende junto e o mercado cresce junto. É bom para todo mundo. Então, volta e meia eles aparecem falando, então, agora tem uma tecnologia nova, testa para mim e tal. Aí levam lá a impressora, ou então me levam até o lugar, a gente testa. É óbvio que não chega nem perto de uma jato de tinta, então, que tem 12 cores, que tem, enfim, uma tecnologia que é para isso, para imprimir fotografia em papel de boa qualidade, né? Perguntas aí. Olha, a Fototec surgiu basicamente por um grupo de amigos fotógrafos ou interessados em fotografia. Há 15 anos não existia um CNPJ, nem uma formalização da Fototec. E basicamente com uma lista. A lista tem 15 anos, né? A lista de discussão. Então, basicamente, a gente fez, nos juntamos, sem nenhuma pretensão, a não ser de incluir todos os fotógrafos possíveis que pudessem trocar informação e se ajudar mutuamente. E naquele momento, há 15 anos atrás, naquele momento, o melhor veículo era uma lista de discussão, né? Não existia blog, não existia Facebook, não existia SMS, não existia iPhone. A lista era o mais dinâmico que existia. E ela foi muito bem, porque em pouco tempo ela tinha 100, 120 pessoas nessa lista, que foi se renovando. Isso foi o mais interessante. A lista foi se renovando. Todos os primeiros fundadores, vamos dizer, dessa lista, foram saindo por algum motivo, deixaram de ser fotógrafos, se mudaram de país, se desinteressaram pela fotografia ou pela Fototec, mas outros foram entrando e ela foi tendo essa dinâmica. Eu hoje não acho que seja a melhor forma de interação uma lista de discussão. É um modelo antiquado, é a mesma coisa que eu falar de, sei lá. Né? Mas a lista é imediata. Né? Então eu insisto ainda em ter a lista porque eu acho que a lista é imediata. Bom, ela evoluiu, e uma hora tinham tantos associados à lista que surgiu essa demanda de fazer, vamos formalizar isso, vamos fazer uma associação de verdade, nos moldes que a gente possa se reunir, que a gente possa participar de exposições de bienais e de fotoclubismo, e que a gente possa, por exemplo, pleitear verbas públicas a nível federal, estadual e municipal, porque precisa de um CNPJ, precisa ser uma organização não lucrativa, precisa de várias coisas. E a Fototec é tudo isso. Ela tem caráter de fotoclube, tem caráter de associação e tem caráter de ONG no sentido de poder pleitear verbas e participar de qualquer tipo de ação cultural que precise de recurso. Ela tem altos e baixos, eu acho. Eu acho que hoje, em números absolutos, é a maior associação de fotógrafos que não são especificamente de uma área, né? Não é como a Abrafoto, que é só publicitário, ou a Arfoc, que é só, enfim. A Fototec contempla qualquer tipo de fotógrafo, ou interessado em fotografia, ou pesquisador, ou estudante, né? Mas o intuito meu, pelo menos, né? Estava conversando até com o Eugênio antes da gente começar aqui. As coisas têm um tempo, né? As coisas têm uma maturação e tem um tempo de existir, né? Eu acho que hoje está no momento da Fototec se renovar. Eu acho que tem que ter gente muito mais jovem que eu para tocar a Fototec com novas ideias que são contrárias às minhas e que, não que as minhas estejam certas ou que a deles estejam certas, mas são outras, diferentes, né? Então, isso é importante. É um esforço muito grande de todo mundo que é da Fototec, que participa da Fototec, manter esse grupo unido. É bem difícil, é bem difícil. É bem difícil lidar com gente, é bem difícil lidar com todos os egos envolvidos, com todas as demandas, os egoísmos, os não egoísmos. Então, requer um esforço bastante grande.
Mas eu acho que vale a pena, porque a profissão não é regulamentada, a gente não tem sindicato que realmente defenda, a gente tem várias demandas. Eu não entendo os fotógrafos. O meu sonho, né, o meu sonho real, desde que eu fiz a Fototec, era unir os fotógrafos. Né? Quer dizer, não é um sonho muito ambicioso, né? Todo mundo unido, lutando pelas mesmas coisas. Coisa que vocês fazem muito, muito, muito bem aqui em Minas Gerais e que outros estados do Brasil fazem muito, muito, muito mal, porque os fotógrafos não se conversam, não se falam. Não... Enfim, eu não consigo até hoje entender por que isso acontece em alguns lugares e não acontece em outros. No cenário geral que você vê hoje da fotografia, não sobre necessidades sobre a Fototec, também rede, tudo, como você vê hoje a fotografia em relação à legislação do governo. Eu vejo... Só um momento aqui, tem uma galera aqui, nesse momento 40 na internet. Reserve. Vamos então, na culinária. Vamos então reproduzir a pergunta do Guto aqui, mas quero agradecer aqui Cláudia, Tatiana, Gustavo, Andréia. Tem um aqui que é um apelido, que eu não vou saber dizer o nome. O Léo Lara, aqui tem uma galera que está se manifestando aqui na internet aqui. Quero agradecer a todos. Se quiserem mandar uma pergunta, podem aqui né, pelo meu e-mail. Mas então o Guto perguntou para que você fizesse uma avaliação do cenário aí brasileiro nesse momento. Eu vejo duas coisas importantes acontecendo. A primeira é um declínio óbvio e evidente da fotografia comercial como eu conheci na década de 70, na década de 80 e de 90. O fotógrafo de publicidade, o fotógrafo editorial clássico está acabado, né? Quer dizer, o caixão está fechado, só não bater o prego, porque não existe mais possibilidade do cara sobreviver só da fotografia nessas áreas que são totalmente dinâmicas e que mudaram de uma maneira vertiginosa. Por outro lado, quando se fecha uma porta, se abre outra, é sempre assim. Então, se o fotógrafo consegue entender que a fotografia hoje é muito mais ampla do que a fotografia comercial, a fotografia jornalística, a fotografia de autor, ele consegue entender que existe um movimento global em que essa fotografia está cada dia mais pujante, mais aparecendo, mais importante. Então eu vejo articulações como a rede de produtores culturais, é fundamental para a fotografia ganhar peso e com esse peso poder pleitear nos governos centrais, estaduais, municipais, é uma posição que ela perdeu durante décadas para o teatro, para o cinema, a gente sabe disso, para a música. Né? Sempre foi assim. A verba pública que sempre houve era assim, vai para o cinema, depois vai para o teatro, depois vai para a música. Sobrou? Ah, sobrou. 2 moedas lá. Ou fotografia, sobrou 2 moedas, vocês não querem pegar, não? E eles não pegavam, hein? Ninguém ia lá com o projeto para falar, eu quero as 2 moedas. Aí ficavam as 2 moedas para o ano que vem e assim por diante. Hoje isso não acontece mais, né? Hoje existe uma movimentação bastante articulada, inclusive politicamente bastante articulada, para que isso não aconteça mais. Então, a interlocução com o governo federal é muito grande, as frequentes reuniões com o presidente da Câmara, com o ministro da Cultura, com secretarias de cultura, com o Funarte no Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, o colegiado de artes visuais, todo mundo se movimenta bastante. A rede tem como principal mérito, eu acho, nesse 1 ano e meio de existência, descentralizar essa liderança da fotografia politizada e deixar com que ela flua em outros lugares. Então, hoje a gente tem polos muito importantes, como Belém do Pará, como Recife, como Belo Horizonte, que não tinham tanto peso quanto deveriam ter nos anos anteriores. Então, a rede é boa por causa disso. Tira essa coisa de São Paulo e Rio e Minas ficarem ali fazendo a política e a política passa a acontecer em todos os cantos. Isso faz com que aconteçam os festivais, os encontros, as discussões, os pensamentos, as reflexões. Então hoje você tem festivais importantes acontecendo
em todos os cantos do Brasil, literalmente em todos os cantos. Lugares que a gente nunca imaginava. Semana de fotografia do Acre. Semana de fotografia de Canela. Semana de fotografia de Araraquara. Que bom, né? Que bom, de Uberlândia. Que bom que isso está acontecendo. Não acontecia 3 anos atrás, não acontecia 4 anos atrás. A Fototec tem uma... agora eu vou fazer o meu jabá. A Fototec tem um peso considerável nessa mudança, porque a partir do apoio real e efetivo da Fototec, em todos os sentidos, financeiro inclusive, é que se fundou a rede, é que se fez a rede. A partir do apoio da Fototec, é que se conseguiu que se usasse essa política de uma maneira mais econômica para toda a fotografia nacional. Então, sim, eu acho que a fotografia está mais politizada, né, a consciência fotográfica está mais politizada, eu acho que estão olhando melhor para a fotografia, e que essas reuniões que acontecem, eu vou insistir, que acontecem com bastante frequência aqui em Belo Horizonte, são fundamentais para que isso cresça e cresça e cresça, e que a fotografia realmente tenha um espaço que ela merece, porque ela é explosiva, né? Está acontecendo em todos os cantos. Respondi? Obrigado, Guto. Eu queria saber como é que você vê assim, a importância para um fotógrafo ter não ficar só preso naquele seu trabalho comercial, ele tentar visitar um festival, experimentar um trabalho e imprimir alguma coisa mais pessoal que a gente chama de autoral às vezes. Olha, a minha opinião sempre foi... Esse é o nosso objetivo no projeto, assim, né, que trazer, incentivar que o fotógrafo também consiga produzir sem essa ambição imediata só de se remunerar. A minha maneira de ver isso o fotógrafo comercial, se não tiver um trabalho autoral, mesmo que não seja forte, mesmo que não seja reconhecido, mas se não tiver uma preocupação em fazer um trabalho de expressão própria, ele não consegue subsídio para melhorar a fotografia comercial dele. Isso é fato. É fato, se você não fizer ensaio, se você não fizer Instagram, se você não fizer exposição, se você não participar dos festivais, se você não sentar em simpósio e pensar fotografia, o teu trabalho comercial, seja ele qual for, não consegue evoluir com a velocidade ou com a qualidade que poderia, né? Então, eu procurei sempre me policiar para não só fotografar por dinheiro, comercialmente, mas fotografar para me expressar. Muitas vezes por prazer e muitas vezes por necessidade. Mas isso, eu não sou diferente de todos os outros fotógrafos. Acho que todos os outros fotógrafos têm a mesma necessidade de se expressar fotograficamente. Muita gente não consegue nem falar, né? Não consegue nem se expressar escrevendo ou falando tão bem quanto fotografando. Então, o trabalho comercial sempre se beneficia desse subsídio do trabalho não comercial, né? E o trabalho não comercial sempre abre possibilidades que você não consegue enxergar quando você está no dia a dia de um trabalho comercial. Então, é fundamental. Eu vou repetir o que eu falei. Quando os fotógrafos de publicidade da minha geração ou da geração anterior à minha não conseguiram migrar do filme para o digital, e ou fecharam os estúdios porque faliram, ou ficaram absolutamente perplexos, porque não acreditavam que podia acontecer, é por isso. É porque o cara que está dentro do estúdio, acostumado a fazer uma foto por semana, cobrar 25 mil reais, e está numa zona de conforto em que isso acontece, comprava uma Hasselblad e durava 30 anos, você não precisava mais se preocupar com equipamento, esse cara quando é necessário que ele saia da zona de conforto, ele não está treinado para sair da zona de conforto. E aí ele acaba. Então, qualquer fotógrafo comercial, se treinar para não estar na zona de conforto, nunca vai ter esse tipo de surpresa e perplexidade como tiveram os fotógrafos de publicidade da minha geração. Como foi a sua migração? Não tive migração. Pretencioso falar isso, desculpem parecer pretencioso, mas eu não tive migração. Essa é a parte mais interessante. A minha curiosidade por tecnologia, que foi um dos motivos para que eu me tornasse fotógrafo.
e gostasse de cinema, e gostasse de música, a minha curiosidade pela tecnologia me fez migrar muito mais cedo do que a maioria dos fotógrafos da minha geração. Então, quando os publicitários não sabiam nem pegar no mouse, eu já estava tentando fazer exposição com foto escaneada, costurada no Photoshop. Minha primeira exposição digital em 94, foi feita com um scanner branco e preto da Genius, que escaneava a foto em tiras, em pedaços, porque ele era desse tamaninho, costurado tudo no Photoshop 2, depois todo colorizado no Photoshop 2 e ampliado. Os caras não tinham nem ideia do que eu estava fazendo, porque não estavam interessados. Estavam interessados só em fotografar. Então, quando falam, como é que foi esse trauma da migração? Não teve, porque foi diluído em 10 anos. Quando chegou a, sei lá, Nikon Coolpix 5000, eu já estava fotografando com ela e ponto. Não mudou nada para mim do filme para cá. Mudou a parte romântica, né? Poxa, eu gostava do cheiro de laboratório, eu gostava do papel de fibra XYZ, eu gostava de entrar no laboratório, trancar a porta e ficar 5 horas longe do mundo, e hoje não dá para fazer isso porque o light não está com a luz acesa. Mas tirando essa parte, não senti nenhuma dificuldade de migração porque ela foi diluída. Volto a insistir, o cara que não pegava no mouse e que chegou um dia falaram, não tem mais filme para você fazer a tua 8x10 e a gente quer a foto do carro em digital, cadê seu back digital? E o cara não sabe pegar no mouse, o cara fala, bom, vou fechar o estúdio, né? O que eu vou fazer? Não dá tempo de eu aprender em 1 ano o que os outros estão aprendendo em 5, 6, 10, o que é que seja. Você acha que a fotografia digital influencia na linguagem fotográfica ou foi só uma questão de aumentar a produção ou praticidade? Introduzindo a pergunta aqui para os amigos da internet, até para o André, coitada, que não está ouvindo, mas alguém conta para ela, deu algum problema no sistema, sei lá. Você acha que a fotografia digital, pergunta do Ronaldo, esqueci, influenciou na linguagem fotográfica? Olha, eu acho que a linguagem fotográfica é influenciada a todo momento, é uma dinâmica, né? Como toda a língua, né? Uma língua viva. A linguagem da fotografia é uma língua viva como qualquer outra. Acredito que sim, mas não pelo fato de você largar um suporte e passar a usar outro. Isso é bastante claro com o médio formato, né? Quem tinha Hasselblad continuou com a Hasselblad, tirou o filme, pôs um back digital, continuou igual, não mudou nada. Você pega um fotógrafo clássico como o J.R. Duran, é a mesma câmera que ele usa há 20 anos, não mudou nada para ele. Não tem mais filme, tem um back digital. Então, a linguagem dele, por exemplo, não mudou nada, porque não mudou nada, eu digo, por esse motivo. Porque é a mesma coisa, continua sendo o mesmo. Agora, claro que eu, você, o Guto, todo mundo é influenciado, eu pelo menos sou, com a linguagem de uma geração que já nasceu digital e que enxerga o mundo de outra maneira, que enxerga a fotografia de outra maneira. Eu acho que seja por causa do suporte técnico, eu acho que é por causa da própria geração que já é digital. Minhas filhas fotografam completamente diferente do que eu fotografo, e eu gosto da maneira que elas fotografam, e não sei fotografar como elas. E isso chama muito a minha atenção. A linguagem está evoluindo, está mudando. Mas eu não acho que seja só por causa de um motivo técnico. O Clício tem uma pergunta aqui, tem um comentário da Tatiana, lá de Fortaleza. Até esqueci de falar da Tatiana aqui, que ela já... você acha importante todo fotógrafo passar por essa fase da fotografia química, aí, ou alguns chamam de analógica também? Dificílima a pergunta da Tatiana, dificílima. Eu também me debato com isso, até na faculdade. Assim. Thales Trigo, Senac. Mas eu digo não. Eu acho que não precisa passar por isso, não. Eu também acho que não. Olha só, houve um debate de... tomar pancada depois, hein, mas tudo bem. Houve um debate de anos no Senac, em São Paulo, que tem um andar inteiro, de um prédio inteiro, na Rua Cipião, que é um laboratório que custou milhões de dólares, literalmente, branco e preto e cor. Todo o encanamento de cobre, todo o serviço de troca de ar, enfim, tudo como for, né? Perfeito. E aí a grande dúvida é essa, ok, a gente vai deixar esse prédio e a gente vai para um novo centro universitário. A gente leva ou não leva o laboratório? Eles ficaram anos tentando decidir.
um impasse para o Thales Trigo, por exemplo. Hoje eu posso falar com toda certeza, eu acho que não tem a menor necessidade do cara sujar a mão em química se ele não quiser. Se ele tiver curiosidade, eu acho que tem que ter a possibilidade. Eu quero aprender porque eu estou curioso. Mas eu não acho que isso deva ser currículo da faculdade, o cara passar um ano aprendendo no laboratório branco e preto, que ele nunca mais vai usar, se ele pretende ser um fotógrafo comercial. E tem, engraçado que tem uma curiosidade, parece que aumentou, né? Porque esse é um negócio tão diferente. Mas eu acho que os alunos, eu tenho até o Pedro, meu filho, estava aqui até agora há pouco, ele pegou uma Nikon F5 minha lá, eu quero fazer um filme. Falei, Pedro, que você está doido? O que você vai fazer com isso, rapaz? Não, eu quero. Outro dia nós estamos lá, chegando lá em Tiradentes, e está escondido a F5 na bolsa dele ali, com um filmezinho que tinha lá velho, uns 3x de 5 anos na gaveta, assim. Então acho que... mas obviamente cada um tem o seu percurso. Eu particularmente não acho... Minha filha de 15 anos durou 2 filmes, 2 rolos. Né? Eu quero, porque eu quero. Tá bom, pega lá uma Pentax, dá a Pentax para ela, ensina o diafragma, não sei o quê, tá aqui o rolo de filme, durou 2 filmes. Volta do laboratório, ela fala, nossa, mas tá tudo fora de foco. Você fez foco? Foco? Tinha que fazer foco? Tinha que fazer foco. Você fez foco? Não fiz foco. Eu falei, então... prefiro o iPhone. Tá bom. Será que essa discussão não é em esperar fazer a foto ao invés de fazer no Photoshop? Não entendi a pergunta. Hoje em dia... Vou pegar o microfone para você, que a pergunta é difícil para eu reproduzir aqui, que a galera na internet está bombando, então até brigando já ali. Brigando com você? Não, entre eles. No começo você passou uma foto que você falou, hoje em dia seriam 5, 6, 7, 8 layers para fazer uma imagem. Sim. Que no passado o fotógrafo fazia em uma. Sim. Será que hoje a cultura fotográfica está muito voltada, eu vou para o Photoshop fazer a foto, do que eu vou fazer a foto? É claro, é óbvio. É óbvio. Olha, o melhor amigo do diretor de arte de uma agência de publicidade até os anos 90 era o fotógrafo. Era o melhor amigo dele. Resolve o meu problema, por favor, fotógrafo. E o fotógrafo resolvia. A partir do momento que surgiu o Photoshop e o retocador de imagem, o tratador de imagem, o melhor amigo do diretor de arte é o tratador de imagem. O fotógrafo virou um coitadinho, encostadinho ali, que, olha, dá um troquinho para aquele cara não ficar reclamando e deixa ele fazer. Eu ouço isso dos retocadores. Eu não preciso de uma boa foto, Clício, eu preciso de uma boa base. Com uma boa base eu me viro. Eu passei... então, eu passei anos injuriado com isso até a hora que eu falei, não, mas é isso, é comercial, faz mais sentido para a agência de publicidade. Não faz mais sentido para o fotógrafo. Mas aí o fotógrafo não é obrigado a ser publicitário, né? O fotógrafo escolhe outro percurso. Então, sim, isso é inevitável. É o que o Bob fala, né? Eu não faço mais fotografia, eu monto Frankensteins. É exatamente isso, eu faço pedacinhos e alguém monta esses pedacinhos para mim e constrói o leguinho que aparece na revista. Conceitualmente, eu acho péssimo, mas porque eu sou fotógrafo, o diretor de arte acha ótimo. Ele tem o controle total ali, ele não precisa de uma boa foto, ele precisa de uma boa base. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas fotografia de carro, carro alemão, carro italiano, não existe mais, né? Não existe, não é eufemismo, maneira de dizer. Não existe. Vem o 3D do CAD, da engenharia, tem um carinha que é especialista em colocar luz e colocar a superfície do carro, e o que os fotógrafos alemães fazem hoje é o fundo. O fundo. O cenário para colocar o carro. Mas faz muito mais sentido, porque o cara vai gastar 50, 60 mil dólares para fotografar um carro numa estrada na Normandia, quando ele tem a foto da Normandia e tem o mesh, o carro pronto. Faz o 3D, acabou o problema. Na Fotoquina agora tinha um pavilhão inteiro só de 3D. Um pavilhão da Fotoquina que é do tamanho... Um pavilhão é do tamanho da Foto Image Brasil. Pra vocês terem uma ideia, são 9 pavilhões. Um era só de 3D. Robô fazendo 3D. Robô, braço. Você não precisa ser publicitário, vai fazer outra fotografia que você vai ser mais feliz. Bom, peraí, volta. Em compensação.
É o seguinte, não, vamos ser mais objetivos. Eu tive na Casa Cor. Esse microfone dela está funcionando? Tá? Eu tive na Casa Cor, que teve aqui agora em Belo Horizonte, e me chamou muita atenção que a gente não via pintura nos ambientes de decoração. A gente via fotografia. Posso te interromper? Uhum. Olha, a frase mais sábia que eu ouvi no último ano: a fotografia é a pintura do século XXI. Isso que eu ia te perguntar. A pintura morreu. Hoje a fotografia substitui a pintura na parede. A pintura deu tudo que tinha que dar. Eu achei maravilhosa a frase. A fotografia é a pintura do século XXI. Foi o que eu reparei, que quase 98% dos ambientes, quando não era fotografia, aí era uma coisa mais meio que uma montagem, alguma coisa assim, né? Mas pintura clássica, uma pintura mesmo na tela, eu não vi. Praticamente então, eu não vi. Não é bom para fotografia? É ótimo para fotografia. Né? Muitos. Temos vários exemplos de fotógrafos vivendo totalmente da sua fotografia expressiva, da sua fotografia autoral. Muitos, mas muitos mesmo. Coisa que você não via 10 anos atrás. Muitos estão exagerando, tá não? Muitos. Muitos que vivem e vendem bem. O que é muitos, né? Muitos em comparação com 10 anos atrás. Não, claro. Como favorecer uma inserção artística no circuito? Uma inserção da fotografia, da sua fotografia no circuito artístico? É difícil. Quando você fala circuito artístico, você está falando do circuito das galerias. Circuito das galerias, como todos os circuitos, é panela. É quem indicou, é quem falou, é difícil. Ou você é muito, muito, muito bom, e aí alguém vai te apadrinha, fala, opa, esse cara é muito, muito bom, vem cá que eu vou te levar para o lugar certo. Ou você tem que batalhar bastante para conseguir entrar no eu discordo. Eu acho que é assim. Eu acho que falar que uma panela é uma panela, mas as panelas estão abertas às vezes. Sim. Não, digamos que é uma panela, mas uma panela... Você pode entrar na panela, mergulhar na panela. É isso que eu estou dizendo. Obviamente você tem que saber lidar com isso, né? Tudo é panela, o Foto em Pauta é uma panela. Você acha? Claro, é uma panela. Obviamente tem um monte de gente que quer ser convidado para vir aqui, para fazer palestra. Então, assim, é uma panela? Não. As pessoas têm mérito, tem pessoas que vieram aqui que nunca deram palestra em lugar nenhum. Tem pessoas que já têm muita história. Então, assim, como abordar? O Márcio que veio aqui no mês passado. Não está em panela nenhuma, ele veio aqui, foi no festival, viu o trabalho dele, entrei no site, fiquei curioso, quem é esse cara lá? Então, entendeu, assim, você vai entrando umas panelas, assim. E hoje ele está na minha panela já, então, assim, já é um cara que teve um trabalho muito reconhecido aqui, eu acho que as pessoas que vieram curtiram muito. Aí, de repente, eu não sei se tem a ver ou não, mas aí o Alexandre Belém publicou lá na Revista Verde, então, assim... Então é complicado essa coisa de inserir e falar que é uma panela, parece que é uma coisa assim. Não, eu entrei numa panela, porque eu não estava numa panela, não era seu amigo, fiquei um amigo seu, agora a gente é amigo, não é? Mas eu não tenho panela. O que eu fiz para ficar seu amigo? Você viu lá, o cara lá em Belo Horizonte faz um projeto e tal, apareceu, vamos ver. Eu vou me desdizer. Eu acho que você tem razão. Não, acho mesmo, assim. O circuito das galerias é um circuito bastante fechado. O circuito das galerias é um circuito difícil de você entrar. O circuito da fotografia autoral, da fotografia na parede, ele vai depender do seu mérito, ele é muito mais fácil. Se o Eugênio sabe gostar do seu trabalho, ele te traz Foto em Pauta, o Alexandre Belém te publica, e talvez uma das galeristas ligue para você e fale, poxa, eu quero te expor na minha galeria, vem cá, vamos conversar. Então, sim, claro que dá para entrar, óbvio que dá para entrar. Agora, o circuito das galerias tradicionais é sempre muito mais difícil, porque é um circuito de exposições, onde os valores são altos, onde tem colecionador envolvido. Também o que eu acho nome, é um processo de longo prazo. Então, não é assim, chegar com um portfólio, não, que vai acontecer em 3 meses, já publicou não sei aonde, que já publicou não sei aonde, né? Então a gente tem o nosso grande, mais famoso aqui no momento, que eu acho que pode se chamar o João Castilho, está hoje inclusive voando para o Japão, e eu conheço o João, que foi aluno meu 10 anos atrás, ou 12, sei lá, não tinha panela nenhuma, que ele foi trabalhando, investigando, mostrando, batalhando. Mas ele tem uma trajetória de 12 anos. Exatamente. É diferente de uma trajetória de 3 meses, né? Isso acontece todos os dias no ADI.
todos os dias vai alguém que senta e fala assim, então, eu sou publicitário, ou eu sou nada, ou eu sou... eu quero ser fotógrafo de arte, como é que eu faço? Vai comer grama durante 10 anos e mostrar o teu trabalho, mostrar o seu vídeo. Não é amanhã você vai entrar no... Nesse sentido que eu digo, não é uma coisa imediata. Decidir que eu vou ser fotógrafo de arte, eu sou artista no dia seguinte. Eu não tenho a menor pretensão de ser até artista. você é, mas você não está vendendo ainda, você é um artista. Só de querer ser artista já é um ser artista. Você acha? Basta você se... Eu não tenho a menor, zero de pretensão de ser artista. Mas fotógrafo. às vezes alguém quer ser artista, ele tem que acreditar em si mesmo, né? Agora, o fato de ele estar vendendo ou não quer dizer que ele é mau artista. Então, às vezes ele vai entrando numa situação... O que eu ouço, e talvez eu não seja a pessoa mais abalizada para falar sobre isso, né? Porque eu não sou artista, eu sou fotógrafo. Mas o que eu ouço é isso, que uma coisa é arte. Outra coisa completamente diferente é o mercado da arte. A arte que vende. São duas coisas muito separadas, muito diferentes. Né? Então, eu acredito que seja bem por aí. Né? Você não decide ser artista. Você é ou não é. Né? Eu imagino que seja assim. Eu não sou. Só um momento. Microfone. O pessoal ali na internet já está... Eu penso quando você falou a questão da panela, eu acho que não seja talvez essa expressão. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes o artista, ele é refém dos curadores hoje, né? Porque o que acontece? Você pode ter um belo trabalho... É uma isca, vocês viram, né? Ele quer que eu morda a isca, que eu fale... Não, de forma alguma. Mas eu quero dizer o seguinte, não é o meu caso, mas você pode ter um belo trabalho, várias pessoas gostam do seu trabalho, mas aquela pessoa específica que pode te abrir uma porta, falou, não, para mim não tem valor. Quer dizer, você pode buscar em outros lugares, mas hoje essa panela é muito apertada ainda. Mas a tendência é que não seja, em primeiro lugar, a tendência é que não seja assim. Cada dia que passa tem mais gente curando exposições e curando com muita sabedoria, com muita consciência. Temos hoje no Brasil curadores de primeiríssima linha, curadores internacionais, e que já tínhamos antes nos museus, e agora temos nesse mercado mais comercial. E a tendência é que surjam mais e mais curadores com formação em arte, com formação em mercado, que sabem realmente o que estão falando e tal. Claro que você corre o risco de ter um curador que não goste do seu trabalho e você esteja querendo colocar o seu trabalho exatamente naquele circuito de curadoria do qual ele é um dos principais. Mas a tendência é que cada vez haja mais curadores e que hajam mais nichos para todos os trabalhos que tenham qualidade realmente. Então, eu acho que é uma questão de tempo, como disse o Eugênio. Eu acho que a gente ainda não está com essa estrutura da fotografia de arte madura no Brasil ainda. Ainda temos um tempo para amadurecer isso de uma maneira mais positiva para todos os envolvidos. Né? E esse tempo está sendo agora, está acontecendo. Né? O Eugênio tem razão, tem um monte de fotógrafo muito novo, muito bom, e que está encontrando espaço. Né? Estão surgindo. Também porque tem um monte de oportunidades como as feiras de fotografia, SP Arte, SP Foto, Parte, não sei o que, os próprios eventos como o Tiradentes, como o Paraty em Foco, o Fotofest Poá. Isso tudo estimula uma produção maior e estimula uma visão melhor desse mercado. Mas acho que estamos em evolução. Vamos chegar lá cedinho. Vamos só para mais duas perguntas terminar aqui. O microfone está funcionando? O meu está vermelho. É assim mesmo? A bateria está acabando? Deve ser. Não, mas está indo bem, está indo bem. Quando acabar a bateria, a gente vai embora. Tá funcionando? Ô, Clício, eu comecei como designer, como tratador de imagem. Sim. No estúdio. E uns 2 anos, aí que eu comecei a trabalhar com um fotógrafo que me ensinou a fotografar. Então, eu cometia muitos erros. Ele virava para mim e falava, pelo seu conhecimento que você tem no Photoshop, você está apontando e disparando. Porque você acha que depois você corrige no Photoshop. Sim. Ele me disse, Photoshop você não vai pegar uma foto feia e deixar ela bonita. Não existe. Você vai pegar uma foto linda e vai deixar maravilhosa. Mesmo que você coloque 3, 4, 5, 6 layers. Eu quis fazer o contrário. Eu não, como você disse, eu não quero fazer 15 layers. Eu quero fazer uma.
por causa disso mesmo, que eu comecei com conhecimento apenas de Photoshop, de fotografia zero. Eu pegava uma imagem, nada de fotografia, não sabia nada, e tentava, com 15 layers, fazer uma foto bonita. Hoje eu estou no caminho inverso. Eu quero fazer uma foto linda para eu fazer com o mínimo de Photoshop possível. Você acha que essa pode ser uma tendência do fotógrafo mais novo hoje, esquecer do Photoshop? Eu acho que se o interesse é pela fotografia, um bom exercício é procurar não usar o Photoshop. Existe uma série de pessoas que migrou da mesma forma que você, que eram especialistas em Photoshop, né, em tratamento de imagem, sem ter o conhecimento fotográfico. Alguns com muito conhecimento técnico, nenhum conhecimento técnico de Photoshop, e nenhum conhecimento de luz, por exemplo, de sombra, por exemplo, enfim, do que acontecia dentro do estúdio fotográfico. Para quem já trabalhou com Photoshop, eu tenho um exemplo clássico. Fotografa uma pessoa que tem uma franja caindo no olho, demora 1 segundo para você ir lá, fazer assim com o dedo e tirar a franja. E demora 1 dia para você tirar todos aqueles cabelinhos da testa dela no Photoshop. O que é mais produtivo? Saber a fotografia, porque você vai economizar tempo lá no Photoshop. Então, uma das coisas ruins que aconteceu nesse período no Photoshop foi esse. As pessoas que eram tratadoras de imagem passaram a sentir necessidade de aprender fotografia para poder melhorar o seu Photoshop. Eu acho isso ótimo. Tinha que acontecer isso. Por quê? Me crer ou achar que era fotógrafo, quando não era, não pode dar certo. Não tem como dar certo. Né? Me crer, o fotógrafo é fotógrafo. Agora, esse caminho inverso que você fez é o caminho que eu acho que é o mais aconselhável. Ok, quero trabalhar no Photoshop, vou aprender fotografia. Agora que eu aprendi fotografia, não quero mais usar Photoshop. Ótimo. É o melhor caminho, na minha opinião. Você comenta, eu acho que todo mundo concorda, que a popularização da fotografia é uma coisa boa, né, para os fotógrafos. Para a fotografia. Para a fotografia. Exatamente. Então, como que isso reflete no mercado do fotógrafo, assim, nos preços que a gente consegue praticar, enfim, né? Na subsistência do fotógrafo, isso tem um reflexo também, né? Ou você acha que não? Essa é a pergunta? Eu vou responder da maneira mais clássica possível. A explosão da fotografia, a popularização da fotografia é maravilhosa para a fotografia e nem tão boa assim para o fotógrafo profissional. Nos moldes da fotografia comercial, como a gente conhece até esse momento. Então, o que acontece? Não, o mercado ficou diluído. Não, o preço do fotógrafo ficou menor. Não, existe menos dinheiro para fazer a mesma coisa porque tem muito mais oferta. E, em compensação, tem muito mais oportunidades de você trabalhar com fotografia em áreas que não são exatamente aquela que você vem trabalhando até agora. Então, para o fotógrafo esperto, a popularização da fotografia é boa. É tão boa quanto era para o fotógrafo antigo que estava na sua zona de conforto, que fazia aquilo e ganhava muito dinheiro para fazer só aquilo. Não acho que seja ruim, acho que é bom para todo mundo se você tiver um pouco de consciência do que está acontecendo. Bom, para encerrar, eu queria que o Clício cantasse. Não peça isso. Só que vai ser uma decepção incrível. A gente tinha até vontade de vender o livro, não foi possível. Então eu queria que ele comentasse como adquirir o livro e falar o que é o conteúdo desse livro mais recente que ele lançou aí. Não foi pesado, hein? Não fui eu que pedi o jabá, hein? Isso é totalmente. Não, é porque eu acho que as pessoas têm esse interesse mesmo. Eu mesmo tive interesse, consegui o livro. Bom, o livro. Eu venho escrevendo livros sobre o Lightroom desde a primeira versão, né? Quem usa o programa sabe disso. E o programa está crescendo, porque é um programa modular e quando novos módulos surgem, a gente tem que escrever novos capítulos daqueles novos módulos. Esse livro, essa versão especificamente, eu reescrevi inteira, mais uma vez, do zero, e acrescentei esses 2 novos capítulos. Acontece que na versão 3, eu achei que o livro da versão 3 não se aprofundava tanto em algumas questões quanto poderia se aprofundar. Então, em algumas questões, ele passava superficialmente pelo assunto. Então, eu procurei aprofundar muito mais nessa versão, os mesmos assuntos, módulo de revelação, organização, toda a parte de edição e tal,
e tem os 2 novos módulos. Então, foi o livro que mais tempo eu gastei escrevendo, foi o que me deu mais trabalho de pesquisa e de acompanhamento. É pesado, tem 600 páginas, tem gente que não está comprando por causa disso, né? O que me espanta muito, porque eu sou livreiro, né? Eu adoro ler, eu leio tudo que cai na minha mão, tem bibliotecas e tal, e acho estranho as pessoas falarem, não vou comprar seu livro que é muito grosso e eu não vou chegar no fim. Não, então tá bom. Então tudo bem, legal, compra o DVD, o DVD é meia horinha, você aprende tudo, né? São coisas completamente diferentes, livro e DVD, né? O DVD tem que ser superficial. O DVD tem que ser uma coisa de consulta que você olha e fala assim, não me lembro como é que clica na rebimboca. Põe o DVD e lembra, né? O livro não, o livro é muito mais elaborado conceitualmente e tem muito mais informação. De qualquer forma, a gente conseguiu fazer o livro, eu e os editores conseguimos fazer o livro apesar dele ter o dobro do tamanho do anterior, com preço ainda acessível para quem realmente precisa aprender, etc, etc. Então, é isso. É um bom livro. É um bom livro. Assim, eu posso me orgulhar desse. De outros, talvez nem tanto. Bom, gente, quero então demais agradecer. Pode bater palma pro Clício aqui. Obrigado. Vocês são muito gentis e generosos. Bom, quero agradecer ao Eugênio, o Foto em Pauta, a todos esses maravilhosos apoiadores e patrocinadores, e principalmente a vocês que perderam o final da novela para ficar me ouvindo falar. O que aconteceu na novela aqui, pessoal da internet? Isso é sensacional. Bom, vamos agradecer muito o pessoal aqui na internet, estamos lembrando do sorteio. Quero principalmente assim, a Cláudia, que eu estou até curioso, que Cláudia é essa, gente, que está aqui tweetando, postando aqui o tempo inteiro, acompanhando. Cláudia, muito obrigado aí pela presença sua e de mais um monte de gente. Não precisa nem falar que foi um recorde de pessoas assistindo pela internet hoje. E o Clício falando dessa coisa, dessa migração, eu fiquei lembrando muito assim essa coisa da gente transmitir ao vivo. É uma coisa que a gente começou em 2009, acho que ninguém quase fazia isso, poucas pessoas, ainda continua dando uns paus. A André, coitada, não conseguiu acompanhar, estou morrendo de vergonha. mas outras pessoas acompanharam. Então eu acho que o problema não é nosso aqui. O Serginho é o nosso guerreiro. Eu lembrei também quando a gente... Essa coisa eu achei muito interessante o dia que você falou que não houve migração para a câmera, porque eu acho que comigo aconteceu mais ou menos igual. A Mariana nasceu 15 anos atrás, em 97, e a gente comprou, eu e o Serginho compramos uma câmera, $500, era Cássio, né? Não era Epson, era Cássio, eu acho. É assim, aí eu como eu trabalhava muito com o pessoal de São Paulo, né, trabalhava lá na Veja, eu queria mandar a foto da Mariana nascendo, minha primeira filha e tal. É uma maldade, as fotos são tão ruinzinhas, tadinha da Mariana, que assim, e a câmera custou $500. Então a gente assim sempre foi muito interessado nessa coisa digital, a gente sempre fuçou, aí falou, vamos transmitir ao vivo, Sérgio, vamos, porque a gente, obviamente, de uma forma um tanto precária, com a câmera mais ou menos que a gente tem e tal, mas assim, as pessoas conseguem ouvir e tal, tem sido muito bacana essa interação. A gente em breve vai melhorar isso, porque finalmente a gente tem aí os sistemas estão evoluindo aqui, a gente está inclusive dentro de uma casa que favoreceu bastante aqui, esse negócio de internet aqui na UE facilitou para nós, mas ainda o presencial, né, é o mais bacana, e é muito bom ter o Clício aqui em Belo Horizonte mais uma vez. Obrigado vocês aí pela presença. Muito obrigado pela presença, fiquei muito feliz de ter todos vocês aqui e espero voltar mais vezes. Né? Sempre, próximo encontro no mínimo lá em Tiradentes, né? No mínimo em Tiradentes. Obrigado, boa noite a todos. O sorteio, vamos lá. Sorteio. 2 números de 1 a 50, Angélica. Não, mas como é que é? Você escolhe 2 números. Mas não tem que puxar? Não, porque o papel está com eles. Como não foi quem chegou 1, não é quem chegou primeiro, nem. Então você pode escolher qualquer um. É mesmo, 26. 26 está aí? São 3, hein? 26. Já foi embora então, vai, né? Então você. Todo mundo tá com papel aí, gente? 26, não, quem chegou tarde, infelizmente, acabou. Pô, o Nereu merecia. Não tem 26, você chuta o número, vai. Então, 27. Que sem graça, né? Então, um outro, vai lá, um outro, muda aí. 2.
2. Não vale. Dedé Não. Marmelada não. Cadê o prêmio? Cadê o sorteio dele? Cadê o DVD? Cadê o DVD? Ele escondeu. Claro. Ó, 2, ó. Bom, é outra coisa. O que é esse DVD? Sem falar em jabá, mas é uma versão para quem não gosta de ler? É uma versão para quem não gosta de ler. Olha que interessante. Serginho, lembrar da gente. Pois é, mas não vale. O André não vai ganhar, não. O André vai doar para alguém, não vai, André? Escolhe o número, então, André. Imagina. Muito obrigado a você. 19. O André. Aê! E um último aí, o Clício. 50, de 1 a 50. 48. Boa. Bom, o DVD, deixa eu falar do DVD. Para quem não gosta de ler. É literalmente isso. Existe o DVD vende muito mais do que o livro. Existe uma pesquisa que a gente faz, as editoras fazem, na verdade, de faixa etária e tudo isso. 90% das vendas do DVD é de fotógrafos até 30 anos. O cara que já nasceu com o mouse na mão, que está o dia inteiro na internet, que acha muito mais fácil pôr um DVD do que ler um livro que não tem muito costume. Mas ele é muito mais limitado, vamos dizer, do que o livro. Aqui, recebi um recado, tem uns livros aí que dão... Quais títulos? Temos 2 revistas do Moreira Salles que tinham sobrado, uns livros aí, fotografia de casamento, fotografia de... Se alguém quiser conhecer, eventualmente adquirir os livros, vai estar ali na porta, tá? Alguns livros de uma editora aí mandou pra gente. Obrigado. Obrigado, boa noite.